Você já parou para pensar que, em um momento da história, Deus simplesmente ficou em silêncio? Não por um dia ou um ano, mas por séculos. Uma pausa tão longa que poderia fazer qualquer um duvidar. A história começa com o último profeta registrado no Antigo Testamento, Malaquias. Sua voz ecoou com a promessa da vinda do Sol da Justiça, mas também com uma advertência. Ele foi o último elo de uma longa corrente de profetas. Isaías, Jeremias, Daniel, homens que ouviram a voz de Deus e a transmitiram ao povo. E depois de Malaquias, o pergaminho foi fechado, e um silêncio profundo como um vasto deserto se instalou. Começaram então os 400 anos de silêncio. Uma geração nasceu e morreu, depois outra e outra, 4 séculos de céus quietos. O povo continuava seus rituais, ia ao templo, lia as escrituras antigas esperando o Messias prometido. Mas nenhuma nova voz de profeta se levantava para guiar, para corrigir, para consolar. A esperança se tornou um fio frágil, passado de pai para filho, em meio a uma quietude divina que era quase ensurdecedora. Enquanto o céu estava em silêncio, a terra estava em caos. O Império Persa deu lugar aos exércitos gregos de Alexandre, o Grande. Sua conquista espalhou uma língua comum, o grego, por todo o mundo conhecido. Depois, veio o poderoso Império Romano, com suas legiões, suas leis e suas estradas que conectavam o mundo de uma forma nunca antes vista. Jerusalém foi oprimida, a fé do povo testada. Em meio a tanta agitação, a pergunta se tornava inevitável e dolorosa. Onde estava Deus? Ele havia esquecido suas promessas? O silêncio era um sinal de abandono? Para muitos, a fé se tornou apenas uma tradição vazia, uma memória de um tempo em que Deus falava. Mas o silêncio nem sempre significa ausência. Muitas vezes, é no silêncio que o trabalho mais importante é feito. Enquanto os homens não percebiam, Deus estava tecendo o cenário perfeito. A língua grega se tornaria o veículo para que o evangelho se espalhasse rapidamente. As estradas romanas se tornariam os caminhos pelos quais os apóstolos levariam a boa nova até os confins da terra. A Pax Romana criaria uma estabilidade que permitiria que a mensagem viajasse com segurança. Deus não estava ausente. Ele estava preparando o mundo para o que o apóstolo Paulo chamaria de a plenitude do tempo. E quando o tempo se completou, quando o palco estava perfeitamente montado, o silêncio foi quebrado. Mas não foi com um trovão do céu, nem com um exército de anjos. Foi com o som mais frágil e mais poderoso que existe. Foi com um choro. O choro de um bebê, nascido em um estábulo simples, em uma cidade pequena chamada Belém. A palavra se fez carne. O silêncio de 400 anos foi rompido pela própria voz de Deus, agora em forma humana. Aqueles 400 anos de silêncio não foram um abandono. Foram um ato de preparação. Foi a quietude antes da maior revelação. O silêncio de Deus era, na verdade, um ato de misericórdia, preparando o mundo para receber seu Filho. E isso nos deixa uma lição profunda. Talvez em nossas vidas, os períodos de silêncio, os momentos em que sentimos que Deus está distante, não sejam de abandono. Talvez sejam períodos de preparação. Talvez, mesmo quando não ouvimos sua voz, Ele esteja trabalhando nos bastidores da nossa história, preparando o palco para o seu próximo ato de graça.